Oi, turminha, tudo bem com vocês? Bom, nós vamos continuar hoje, que é quarta-feira, dia de atividade de ciências, e nós vamos continuar falando sobre o ar, sobre os gases que compõem o ar e sobre a atmosfera. Então, eu vou ler um texto para vocês e ele vai estar aqui, ó, tá? Para vocês irem acompanhando o texto como o texto que eu estou lendo. Bom, nós vamos falar sobre a atmosfera. A atmosfera é uma camada gasosa, ou seja, que é formada por gases, que envolve toda a superfície do nosso planeta. Todo o planeta Terra, ele é envolto, tá? Em volta de todo o planeta tem uma camada de gases, que nós vimos na atividade passada, da quarta-feira passada, quais os gases que compõem esta camada. Então, o que nós chamamos de atmosfera. Sem a atmosfera, não existiria vida no planeta. Por quê? Porque a atmosfera é um reservatório de materiais e ele é formada principalmente pelos gases nitrogênio, oxigênio, o vapor da água, o gás carbônico, o oxigênio, argônio e pequenas quantidades de outros gases que existem no nosso planeta. Bom, durante o dia, a radiação solar, ou seja, a luz do sol, ela penetra na atmosfera, então ela penetra em toda essa camada que envolve a Terra, e ela aquece a superfície, ou seja, é o que nos faz dar calor, tá? O que faz a gente sentir calor. Um dia muito quente, por exemplo, é que os raios solares estão aquecendo mais a atmosfera sobre o planeta. A atmosfera, ela absorve esse calor que é irradiado pelo sol, impedindo que ele escape totalmente de voltar para o espaço. Por isso que a gente sente calor, porque daí ela segura um pouco esse calor da luz do sol, porque o fogo é quente. O sol é uma estrela de fogo, né? Isso nós já aprendemos. Então, o sol, ele emite fogo. Então, quanto mais próximo do sol, mais quente fica. E o nosso planeta, por ser o único planeta habitável no mundo, né? Em todo o sistema solar, ele tem a atmosfera que protege, ou seja, quando os raios solares estão mais fortes, então a atmosfera ela absorve esse calor que não vai para o espaço e fica aqui na Terra. Sem a atmosfera, os dias seriam muito mais quentes e as noites muito mais frias. Por quê? Porque é como se fosse uma caixa térmica, uma geladeira, não sei, uma geladeira não, mas uma caixa térmica. Por exemplo, uma caixa de isopor, que você coloca um alimento ali e ali ele mantém a temperatura do alimento. Então, durante o dia esquenta muito e durante a noite, como não tem a luz do sol, seria muito frio, não é verdade? Então, é por isso que existe, graças a Deus, né? Existem esses gases que formam essa atmosfera e que fazem com que os nossos dias sejam mais quentes e as noites não tão frias. Por quê? Porque a atmosfera faz com que mantenha um pouco a temperatura do calor que o sol irradiou durante o dia se mantenha à noite. Bom, quando nós queimamos combustíveis nas indústrias, nos carros, quando nós lançamos gases nocivos, quer dizer, gases que sem querer fazem mal à saúde, esses gases eles impedem a saída de calor para o espaço e isso causa o efeito estufa, tá? Ou seja, ele deixa mais calor ainda.
quer dizer que quanto mais poluição nós temos por fumaça, qualquer tipo de fumaça, tá? A fumaça da indústria, a fumaça do cigarro, queimada de lixo no quintal, tudo isso produz fumaça. Então, quanto mais fumaça a gente produz, mais gases vai subir e vai ficar na atmosfera. E isso vai fazer com que esse calor ele não vai para o espaço. Então, ele vai acumulando mais calor. Por isso que o nosso inverno está mais quente a cada ano que passa. Por isso que a cada ano que passa, nós temos mais dias e mais noites com calor e menos temperatura baixa, menos frio. A atmosfera, ela protege os seres vivos contra vários fenômenos como meteoros, por exemplo. Por que não tem meteoro na Terra? Porque é como se fosse um escudo que tem em volta do nosso planeta, tá? Que mais? Protege a gente os moradores, né? Os seres humanos, todos, não só os seres humanos, mas todos os seres vivos do planeta contra os raios ultravioletas, que são os raios transmitidos pelo Sol. E eles são absorvidos por uma camada de gás que é chamada de camada de ozônio. Aposto que vocês já ouviram falar no tal do ozônio. Então, assim, todos esses gases, eles formam uma camada como se fosse um escudo. Então, é a camada de ozônio, tá? Que fica na nossa atmosfera. Bom, passando isso, eu vou passar algumas questões. Eu vou passar o texto, tá aqui. Vocês vão acompanhar a leitura do texto, vão pegar a parte mais importante e vão copiar no caderno. Então, a parte que vocês acharam mais interessante do texto, vocês vão copiar no caderno. Depois, vocês vão escrever as perguntas e as respostas. Então, o que é a atmosfera? Qual a função da atmosfera? Quais são os principais componentes da atmosfera? O que aconteceria com os seres vivos se não tivesse atmosfera? Copie do texto o trecho que você achou mais importante, escreva no caderno. E depois tem uma atividade que tem umas imagens. Se vocês conseguirem desenhar as imagens no caderno, beleza. Senão eu quero que vocês façam uma análise. O que vocês acham que tem ar e o que vocês acham que tem vento, tá? Por exemplo, aqui tem uma árvore. Depois eu tenho um balão. Depois eu tenho uma figura do ser humano, né? Que é o processo de respiração do ser humano. Depois eu tenho roupas no varal. Depois eu tenho algumas brincadeiras. Eu tenho um catavento e tenho uma pipa. Então vocês vão marcar lá. Por exemplo, imagem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 imagens. Pode colocar números se vocês não conseguirem desenhar. E daí coloca A para onde vocês acham que tem ar dentro, tá? E coloque V para onde vocês acham que tem vento, certo? Por último, tem mais uma experiência. Lembra que semana passada nós fizemos a experiência da água, né? Do copo com água, né? Da pressão do ar. Nós vamos fazer outra atividade assim, outra experiência assim. Só que agora vocês vão precisar de uma folha, vocês vão umedecer a folha. Vão pegar um livro usado, não vai abrir o livro, mas vão pegar o livro usado e um copo cheio de água. Então, vão pegar, umedecer a folha, deixá-la molhada, vão colocar sobre o copo, vão colocar o livro em cima, vão apoiar bem o copo e virar. Vocês vão perceber o que vai acontecer. A ideia é que a água não saia do copo,
para, né, que a água, quando você virar o livro, o copo fique e a água não vaze do copo. Por quê? Porque vai exercer a pressão do ar de baixo para cima. Se a sua experiência deu certo, você vai escrever. Se não deu certo, você também vai escrever. Então, eu quero que você relate o que aconteceu na sua experiência. Tudo certo? Espero que vocês entendam e daqui a pouco tem mais aulas para vocês. Beijos!